Alô, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? E vamos para mais uma aula de matemática. Vamos fazer uma retomada de conteúdo sobre o conteúdo de fração. A fração ela vem do latim frax e significa partido. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. E a fração tem os termos, né? O termo superior é numerador e o termo inferior é chamado de denominador. E também ela pode aparecer na representação de figuras. Agora, algumas ideias associadas à fração. A primeira ideia é a fração como parte de todo, em que um objeto que ainda não foi dividido, ele é chamado originalmente de inteiro. E se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. A segunda ideia é a fração como razão, que a gente pode usar a fração para comparar duas grandezas. Ou seja, a razão está relacionada à comparação da quantidade desejada ou observada. A terceira ideia é a fração de uma quantidade, né, que de modo geral a fração de uma quantidade consiste de dividir essa quantidade pelo denominador e multiplicar pelo numerador. A quarta ideia, fração com quociente. Na ideia de fração como quociente, a fração indica uma divisão, onde o numerador é o dividendo e o denominador é o divisor. A classificação das frações. Temos as frações aparentes, que são as frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, representando assim um número inteiro escrito em forma de fração. Ou seja, eu posso fazer a divisão do numerador com o denominador e vai resultar em um número inteiro, em um número natural. As frações próprias são as frações em que o numerador é diferente de zero e é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que um inteiro. As frações próprias são frações em que o numerador é diferente de zero e é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que um inteiro. As frações impróprias são frações em que o numerador pode ser zero ou pode ser igual ou maior que o denominador e pode representar um número maior que um inteiro. Toda fração imprópria pode ser escrita na forma de um número misto. Esse tipo de número é formado por uma ou mais partes inteiras, mais uma parte fracionária. Então, a gente tem a representação aqui de uma fração que ela está sendo escrita na forma mista, 2 inteiros e 3 quintos, podendo ser escrita assim. Então, a gente lê essa forma mista da seguinte maneira, 2 inteiros e 3 quintos, em que o 2 é a parte inteira e o 3 quintos é a parte fracionária. Agora, a representação de um número, de uma fração em número misto, em uma fração mista, e também a representação da fração mista transformando em uma fração imprópria. Na primeira maneira, a gente tem uma fração para transformar em uma fração mista. A gente vai fazer a divisão do numerador com o denominador, onde o numerador é o dividendo e o denominador é o divisor. O quociente dessa divisão vai ser a parte inteira da fração mista. O resto dessa divisão vai ser o novo numerador dessa fração mista e o denominador é o denominador antigo da primeira fração inicial, que também é o divisor. Então, a gente dessa maneira tem a fração mista. Agora, quando já temos a fração mista e queremos transformá-la em uma fração imprópria, a gente pega o denominador e multiplica pela parte inteira e a resposta você soma com o numerador. Aí deu o resultado de 21 aqui. E o denominador é o mesmo da fração inicial, é só repeti-lo. Frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que possuem o mesmo valor numérico, ou seja, ao dividir numerador por denominador, encontramos o mesmo resultado. São aquelas que representam o mesmo número racional. Isso significa que elas possuem o mesmo valor. Por exemplo, 4 sobre 2 é igual a 8 sobre 4, porque se eu fizer a divisão do numerador pelo denominador, vai resultar no mesmo número inteiro. 4 dividido por 2 vai resultar em 2 e 8 dividido por 4 também vai resultar em 2. Então, as duas frações representam o mesmo valor, o mesmo número inteiro.
Observe o que acontece com as frações equivalentes. Eu tenho duas frações aqui, esta é a inicial e esta é a equivalente, que resultou desta, porque fiz a multiplicação do número 2, tanto no numerador quanto no denominador, e resultou nesta fração. Aqui outras frações, esta inicial e esta é uma fração equivalente, que resultou de uma divisão de um número, tanto no numerador quanto no denominador. Aqui também do mesmo modo, fiz uma divisão, 4 dividido por 2 deu 2 e 6 dividido por 2 deu 3. Agora aqui a mesma fração inicial que tínhamos resultou em outra fração, só que agora a gente utilizou a multiplicação, multiplicamos por 2, 4 vezes 2, 8, e 6 vezes 2, 12. Então, pessoal, multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural, diferente de zero, a gente vai obter uma fração equivalente à fração inicial. Então, basta ou dividirmos ou multiplicarmos pelo mesmo número natural, tanto o numerador quanto o denominador, e vamos resultar em uma fração equivalente a ela, que vai ter o mesmo valor. A simplificação de fração e as frações irredutíveis. Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente com um numerador e um denominador menor do que da primeira fração. E quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número natural, tem que ser um número diferente de 0 e diferente de 1. Aí dizemos que foi feita a simplificação de uma fração. Se o resultado da simplificação for uma fração que não pode ser mais simplificada, então ela vai ser chamada de fração irredutível. Então, para simplificar uma fração, basta dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural. Então, por exemplo, aqui, 4 sobre 6. Esta fração aqui é uma fração simplificada dela, certo? Porque dividimos tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo número natural. E esta fração também é a forma simplificada desta fração e também já é uma fração irredutível, porque não temos mais aqui como dividir o 2 e o 3 por o mesmo número natural. Comparação de frações. Comparar duas frações significa estabelecer uma regra de igualdade ou desigualdade entre elas. É dizer qual é a maior, qual é a menor, ou se são equivalentes, que têm valores iguais, em relação à mesma unidade. E a gente utiliza desses sinais aqui, ó, menor que, maior que, e o sinal de igualdade. Frações com numeradores iguais. Quando duas frações têm numeradores iguais, a menor delas é a que tem maior denominador. Se duas ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior é a que tem o menor denominador. Então, quando os numeradores, que é a parte de cima, são iguais, vai depender dos denominadores, que é a parte de baixo. Então, se o denominador for maior, esta fração ela vai ser a menor, certo? Agora, as frações com denominadores iguais, ou seja, a parte de baixo igual. Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Então, a gente vai observar agora as partes de cima, que é os numeradores. O que tiver o numerador maior é a fração maior. As frações com numeradores e denominadores diferentes. Para que possa ser feita essa comparação, a gente vai ter que reduzir as frações ao mesmo denominador. Devemos realizar operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Quando eles se tornam iguais, aplicamos as definições que usamos para comparar frações com denominadores iguais. Então, a gente, para comparar uma fração que tem tanto o numerador quanto o denominador diferente, a gente vai utilizar basicamente o MMC. Aqui a gente vai fazer o MMC dos denominadores para encontrar um mínimo múltiplo comum entre eles, que faz aquela parte da fatoração que vocês já assistiram no outro vídeo e aprenderam. Então, a gente pega todos os fatores e multiplica e encontra aqui 60, que vai ser o novo denominador das frações próximas. Então, a gente pega esse novo denominador e divide pelos outros denominadores das frações que estão sendo comparadas. 60 dividido por 12 deu 5, 60 dividido por 15 deu 4. Esses valores aqui vão nos ajudar. Por quê? Porque precisamos encontrar uma fração equivalente a estas frações aqui iniciais, em que os denominadores vão ser 60. E para encontrar essa fração, a gente vai ter que multiplicar por algum número. Então, a gente já sabe que número é esse, é 5, porque quando eu multiplicar 5 por 12, ele vai resultar em 60. Então, a gente vai fazer esse processo. Esta fração 5 sobre 12 vai ser multiplicada por 5, que vai encontrar 25 sobre 60.
Agora, esta fração 7 sobre 15, ela vai ser multiplicada por 4, que vai resultar em 28 sobre 60. Dessa maneira, eu vou ter duas frações equivalentes em que tem o mesmo denominador. Aí eu vou poder fazer a comparação. 28 sobre 60 ela é maior do que 25 sobre 60, porque os denominadores são iguais, agora vamos comparar os numeradores. Ou a gente pode escrever 7 sobre 15 maior que 5 sobre 12, porque estas frações aqui são equivalentes a estas. Então, a gente pode representar também a comparação com as frações iniciais. Agora, a gente também tem a outra regra prática para comparar as frações, que é uma forma mais rápida, que é a multiplicação em cruz. A gente vai multiplicar as duas frações em cruz. Este numerador aqui vai multiplicar o segundo denominador. Essa multiplicação vai ficar do lado esquerdo. Lembre-se que é esta ordem sempre. Depois, o segundo numerador vai multiplicar o primeiro denominador, e esta multiplicação vai ficar do lado direito. Lembre-se dessa ordem. Se o resultado do lado esquerdo for maior que do lado direito, então esta fração aqui do lado esquerdo vai ser maior. Agora, se for ao contrário, a multiplicação do lado direito for maior do que a do lado esquerdo, então esta fração aqui ela vai ser maior. Se os resultados forem iguais, então essas frações são equivalentes. Por exemplo, aqui, 5 sobre 6 e 4 sobre 3. Para comparar, vamos fazer a multiplicação em cruz. 5 vezes 3 e 4 vezes 6, respeitando toda a ordem. 5 vezes 3 ficou aqui do lado esquerdo e 4 vezes 6 do lado direito. 5 vezes 3 resultou em 15 e 4 vezes 6 resultou em 24. 15 é menor que 24. Então, esta fração aqui, a primeira fração, é menor do que a segunda fração. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa retomada de fração. Tire suas dúvidas com seus professores e até a nossa próxima aula.